Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo a esse momento reflexivo da Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre a ressurreição, que está no contexto do Evangelho de São Mateus, do capítulo 28, versículo 11 ao 15. Então, inscreva-se no canal, faça também sua inscrição, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo. Mas antes de eu começar esse momento reflexivo, se você quer se aproximar-se mais da oração, certo? Eu vou deixar logo no comentários fixado um link sobre guia de oração do Padre Jailson. Também, se você quer aprender a tocar violão, eu vou deixar também fixado junto à descrição aí, logo abaixo do primeiro comentário, tá bom? Deus abençoe você. Então, nesse contexto do Evangelho de São Mateus, do capítulo 28, versículo 11 ao 15, conta para nós, narra um contexto de que elas, quando se fala elas, foram até o túmulo de Jesus e se encontraram com Jesus no caminho. Imediatamente elas ficaram assustadas e prostraram-se e começaram a beijar os pés de Jesus. Quando eu falo ela, quero dizer as mulheres. Então, lá no Evangelho de João, vai falar que foi Maria Madalena. Agora aqui se encontra dizendo elas. Então, era mais de uma mulher que encontrou Jesus no meio do caminho. Essas mulheres iam ao túmulo de Jesus. Iam com certeza ver ali o corpo de Jesus. Mas, por surpresa, elas encontraram Jesus no meio do caminho e ficaram assustadas, com medo. E reconheceram Jesus e postaram-se para beijar os seus pés. Imediatamente Jesus disse: opa, não, veja só, os mortos, vocês não beijam pés de mortos. Levanta-se e vá até os meus irmãos e conta para eles que eu estou vivo. E anuncia para eles que próxima semana eu irei aparecer para todos eles. E conta para todas as regiões que eu estou vivo e eu vou aparecer para os meus irmãos. Jesus aqui, quando fala meus irmãos, está falando sobre os discípulos, apóstolos. E ali aquela notícia foi espalhando, não só com os seus irmãos, os discípulos, que estavam fechados dentro daquela casa com medo, os judeus também o mataram. Interessante que a notícia chegou também lá no túmulo, existia os guardas que estavam guardando o corpo de Jesus. Mas os guardas foram testemunha do momento da ressurreição de Jesus Cristo, e ali os guardas imediatamente correram à cidade de Jerusalém e foi avisar os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram o quê? Olha, é o seguinte, vamos dar aqui uma quantia para os guardas. Os guardas vai dizer que o corpo de Jesus não foi ressuscitado, vai dizer uma mentira. Vamos dar aqui uma quantia de dinheiro aos guardas. E ali os sumos sacerdotes, quem era o sumo sacerdote? Eram os fariseus, eram os escribas, aquele que estava no templo ali fazendo as oferendas, etc. Mas os guardas cúmplices o que os sumos sacerdotes diz para eles. O que os guardas faz? Realmente os guardas dizem, olha, e interessante que o sumo sacerdote diz, olha, você vai, o sumo sacerdote falando para os guardas, diga às circunvizinhanças, às redondezas, às regiões, que os discípulos, os seus discípulos roubaram o corpo de Jesus. Já pensou? Então, diga também aos judeus que Jesus não ressuscitou dos mortos. É por isso que, até hoje, os judeus, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Por causa dessa rumação, ou seja, desse dito dos sumos sacerdotes. Porque os judeus da origem, eles estão esperando o Messias. Por causa de quê? Também dessa pronúncia, desse anúncio de que o sumo sacerdote falou para os guardas. Os guardas, no túmulo de Jesus, foram colocados 2 guardas de prontidão, vigiando o corpo de Jesus. Mas eles foram testemunha. É por isso que os sumos sacerdotes, quando os guardas foram até o templo, dizem, olha, o corpo de Jesus não se encontra mais lá. Ele teve uma explosão, teve uma luz muito grande, e a gente viu um anjo e o corpo foi levado ao céu.
Então, qual foi a ideia? A ideia foi que o sumo sacerdote, olha, vamos pagar aqui um denário para eles, vamos pagar aqui um dinheiro para eles anunciar lá fora ao povo que inventar uma nova história. Mas não colou. Mas os judeus acreditaram nisso. Jesus era judeu, as circunvizinhanças ali, aquela região de Jerusalém, né, de Israel, era Judéia, era judeus. Então, os judeus acreditaram. É por isso que até hoje os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Se você está com dúvida, leia o Evangelho de São Mateus, do capítulo 28, versículo 11 ao 15, que vai contar esse relato que a partir daí os judeus acreditaram que Jesus não ressuscitou dos mortos por causa de que os guardas, ou seja, aqueles soldados estavam no túmulo e mentiram, falando que realmente roubaram o corpo de Jesus. Quem roubou foi os discípulos, com a inventação do sumo sacerdote. Então daí você tira que realmente há mentira até hoje dos judeus realmente acreditando-se que ali por aquele dito dos guardas. Mas é interessante que Jesus aqui ele relata para as mulheres, vai e anuncia, porque o primeiro dia da semana, na outra semana eu aparecerei. É tanto que próximo domingo ele vai aparecer para os demais apóstolos e vai mostrar as mãos. Eu não sou um fantasma, mostra os pés, mostra o coração. Por que isso? Onde a lança do coração, onde os pregos foram pregados, os pés e as mãos. E interessante que Tomé não vai estar nesse momento que Jesus vai aparecer. Mas a boas novas, primeiramente foi levada, foi através das mulheres. Foi as mulheres que anunciaram Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos. Então essa é a mensagem que eu deixo nesse momento do Evangelho de São Mateus, do capítulo 28, ao versículo 11 ao 15. Deus abençoe você, fica na santa paz e até o próximo conteúdo. Bye bye.